Boa noite para você, meu irmão, minha irmã que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio e hoje, terça-feira, é uma grande alegria chegar junto a você, chegar junto à sua casa, à sua família, para que juntos possamos rezar, para que juntos possamos falar das coisas de Deus. E eu convido você a ficar com a gente até 1h da manhã ao vivo, para que a gente possa rezar, formando essa grande comunidade de fé, de vida, de oração. Estamos quase que encerrando o mês de agosto, não é? Já passamos da metade do mês de agosto, o mês vocacional, onde a igreja reza pelas vocações. Nesta semana, vamos rezar pela vocação dos leigos e dos catequistas, próximo final de semana. Então, durante a semana, já queremos rezar pelos catequistas, esses irmãos e irmãs nossas, voluntários, que ajudam a anunciar a palavra de Deus, também por todos os leigos que fazem a igreja acontecer. E você sabe, a sua participação é de grande importância aqui na Madrugada de Bênçãos, porque nós rezamos com você e por você. Desde já, nossas atendentes já estão lá prontas para atender a sua ligação. Então, telefone para a gente, para mandar o seu pedido de oração, aquilo que você precisa na sua vida, a graça necessária na sua vida, não sei, a situação que você esteja passando. Mas vamos confiar em Deus, confiar acima de tudo no poder da oração. Ligue para a gente, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você pode falar ao vivo com o padre também, vai ser uma grande alegria falar com você. E o seu pedido de oração nós colocamos logo mais no momento mariano aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que nossa mãe possa levar os pedidos, as intenções até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue para a gente pedindo a sua oração. Vamos rezar juntos? Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós somos milhões de pessoas agora que rezamos juntos aqui pela Rede Século XXI. Nosso tema hoje, para a gente meditar, para a gente aprender, para a gente rezar, porque a palavra de Deus, nós precisamos aprender da palavra de Deus. Sempre que Jesus curava, que Jesus abençoava, o milagre de Jesus, ele antes ensinava a palavra. Então é preciso aprender da palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que a nossa fé nos ensina, que a Igreja Católica nos ensina. Nosso tema hoje, humildade. Sobre isso que a gente vai aprender, refletir, meditar e rezar. A gente tem que aprender e rezar, no caso da humildade, para termos esse dom da humildade, uma virtude que é a humildade. Virtude significa uma força que vem de Deus. Virtus, em latim, significa isso, né? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem uma força para fazer coisas boas. Isso, virtude, é o oposto de vício. Uma pessoa viciada, algo vicioso, é o oposto, é uma fraqueza. Portanto, me leva a eu fazer algo mal. A virtude, virtus, significa fazer algo bom, força, impulso para fazer algo bom. A humildade, portanto, é uma virtude que nós pedimos a Deus, como dom que vem de Deus. Porque às vezes, humanamente, nós nem sempre buscamos a humildade. E veja, humanamente, humildade, humilde, humilhação, são palavras parecidas, porque todas elas possuem a mesma raiz, a mesma fonte. No latim e também no grego, na língua latina antiga, né? Nossa língua portuguesa nasceu da língua latina, do latim que se falava antigamente, até 1965, por exemplo, você se recorda, muitos vão se recordar, se rezava a missa em latim, não é mesmo? Era a língua que se falava. Depois, a liturgia fica na língua vernácula, isto é, a língua de cada país, não é? A língua própria de cada país, mas o latim está por detrás disso. E antes do latim, o grego. A nossa igreja, por exemplo, e é bom a gente saber disso, né? Ela, lá no princípio, usava-se muito o grego. Depois o Império Romano toma conta ali de toda aquela região, e então começa a se falar mais o latim. Seria mais ou menos para você entender, hoje nós aqui no Brasil, falamos o português do Brasil.
mais uma língua universal que se fala nas empresas, no comércio, é o inglês, não é? Que é uma língua mais fácil e que acaba se tornando uma língua universal. Imagine que o latim e antes o grego era justamente isso. Então por isso que a gente fala muito na igreja, as fontes, né, as raízes das palavras vêm do latim ou do grego. E humildade é uma palavra que vem do latim, também do grego, tem sua raiz, não é? Sua fonte, portanto, que significa terra, pó, vem de humus. Humus, em latim, significa terra. Humildade vem daí. Terra, humilhação, humanidade, humano, são as mesmas raízes. E você pode perguntar, mas terra, pó, o que tem a ver isso, não é? Com humildade? Parece que na língua portuguesa não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver, sim. É que, na verdade, nós aprendemos errado. As etimologias das palavras, isto é, os significados das palavras. E quando a gente entende errado, a gente coloca em prática errado. Na fé também é assim. Quando nós entendemos errado, percebemos errado, nós rezamos de maneira errada. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós rezamos de maneira errada, pedimos a Deus até de maneira errada. Paulo vai dizer isso na sua carta aos Romanos. Muitas vezes nós não sabemos como pedir. É o Espírito Santo que está em nós que nos ajuda. Ele que age em nós, e realmente. E o Espírito Santo, é bom saber, dá sabedoria, inteligência, para a gente compreender, perceber muita coisa. E para a gente rezar como deve ser rezado. Com uma fé madura, com uma fé realmente que busque a Deus. Se Deus nos deu o uso da razão, é para a gente usar, não é? Cabeça não é só para usar chapéu, não. Cabeça serve para pensar, não é? Deus deu a sabedoria, a inteligência para isso. Portanto, humildade, humanidade, vem de humus, de terra, de pó. E o que tem a ver isso? Tudo, sabe por quê? Porque, na verdade, o termo humildade quer dizer assim, eu sou pó, sou terra, e um dia ao pó retornarei. A terra retornarei. Quando quando nós morrermos, vamos ser sepultados lá no cemitério, na sepultura, e vamos nos tornar pó. O osso, depois de um tempo, vira pó. Voltamos à terra, voltamos à origem. A nossa alma vai para Deus, mas o nosso corpo não. Nós queremos então que na segunda vinda de Jesus, aí sim vai haver a ressurreição da carne. Os nossos corpos, materialmente falando, vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus, não é? Queremos nisso. Quando morremos, a alma vai para Deus. Mas nos tornamos pó, terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Diversos livros da Bíblia vão ensinar isso para a gente. Na quarta-feira de cinzas, acontece isso. Tu és pó e ao pó um dia retornarás. Quando se impõe as cinzas, não é? A cinza significa isso. É um gesto de humildade, de recordar que nós somos pó e ao pó um dia vamos voltar. Para dizer assim, então, nós, acima de nós, há alguém poderoso que nos criou e que nos mantém e que nos ama, que é Deus. Nós cremos assim, não é? Que é Deus. Portanto, veja, ser humilde é reconhecer que acima de mim há Deus, que me ama e que quer o melhor para mim. Ser humilde ou humilhar-se, o que é humilhar-se? Humilhar-se é, portanto, reconhecer que Deus está acima e Ele tudo pode. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele tudo pode. Isso é humilhar-se. Humilhar-se não é, meu irmão, minha irmã, como as pessoas traduzem por aí, que é você ser bobo, deixar com que as outras pessoas pisem em você, não é? Aproveitem de você muitas vezes. Não, isso não é ser humilde, nem humilhar-se. Humilhar-se, portanto, na oração nós dizemos, eu vou me humilhar diante de Deus. Nada mais é reconhecer Deus acima de tudo e de todos, e realmente Ele está acima de tudo e de todos. Nós estamos abaixo, nós somos pó, nós somos
terra. Deus está acima e é o Todo-Poderoso. É simplesmente, portanto, glorificar a Deus como Deus. Isso não tira nada a sua liberdade, nem a minha liberdade. Há pessoas que vão dizer assim, que não têm fé ou se afastaram de Deus por algum motivo, os famosos ateus. E geralmente esses famosos ateus são ateus porque brigaram com Deus em algum momento de suas vidas. Porque queriam alguma coisa do jeito que eles queriam. Portanto, já tinham uma fé imatura, infantil. E aí brigam com Deus porque Deus não fez do jeito que ele queria ou ela queria. Todo ateu você vai perceber assim, infelizmente, não é? Porque, veja, eu reconhecer que Deus está acima de mim, é o meu Criador, que me ama e me conduz, não tira nada da minha liberdade, nem daquilo que eu sou, muito pelo contrário, me consola, me conforta, que nos momentos de fraqueza, de tribulação, nos momentos das minhas quedas, eu sei que eu tenho com quem contar. Eu sei que tem alguém que vai me ajudar, que está ao meu lado, que me ama e que me criou e me conhece mais do que tudo e que todos. Isso é humildade, portanto. Veja, não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí sobre humilhação. Não tem nada a ver. Porque às vezes fala, não, você vai se humilhar para outra pessoa. Está traduzindo assim, olha, você vai deixar que a pessoa pise em cima de você. Mas humildade não é isso, isso é outra coisa. Isso é ser tonto, ser bobo. Ser cristão católico, meu irmão, minha irmã, não é ser ingênuo. Não é ser ingênuo. Não é ser bobo. Há pessoas que pensam isso, não é? Querem aproveitar e dizer assim, olha, aquele ali é cristão, é católico, né? Então vamos aproveitar, ele é ingênuo, é bobinho, né? Não, não é nada disso, não. Nós devemos ser mais espertos ainda, mais espertos ainda. O Espírito Santo tem que nos dar, e nos dá, o dom da sabedoria, do discernimento. São dons do Espírito Santo, né? E todos nós os temos. Precisamos muitas vezes colocá-los em prática, na verdade. E colocá-los em prática no sentido de que as pessoas percebam que nós não somos ingênuos. Nós somos humildes. Humildes, lembre dessa palavra sempre. Humildes, isto é, temos Deus acima de nós e reconhecemos isso. Ele é o Todo-Poderoso e está conosco. Humildes nesse sentido. Somos simples, não somos complicados. Somos simples, mas não somos ingênuos. Não somos bobos. Não vamos misturar as coisas. E às vezes acontece isso. No mundo, precisamos sim sermos humildes. Reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos, dar esse testemunho glorificando a Deus. Mas não devemos ser bobos, não devemos ser ingênuos. Deixar com que as pessoas aproveitem então de nós por causa disso. Isso não é humildade. Não é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que sejam sinais de Deus, sinais da presença de Deus, sinais dessa misericórdia infinita, desse amor infinito. Poder nesse sentido, Deus é poderoso nesse sentido, né? Porque tem o poder para perdoar, o poder para amar, o poder para curar, o poder para libertar. Só Deus tem esse poder. Portanto, nós, na nossa pequenez, reconhecemos isso. E quando nós reconhecemos isso, nós, na verdade, abrimos o nosso coração para que Deus possa agir em nós. Ser humilde, portanto, é abrir o coração reconhecendo que Deus está acima de nós, que Ele tem o poder para amar, o poder para curar, o poder para libertar, o poder para renovar, para fazer novo. E quando nós não somos humildes, nós nos fechamos em nós mesmos. Aquela pessoa que acha que ela por si só, ela pode tudo. Ela é a toda-poderosa, que não depende de nada e de ninguém. Isso é falta de humildade. De humildade nesse sentido, de reconhecer que Deus está acima e que Ele quer estar com cada um de nós, porque Ele nos ama. Porque, como eu disse, Ele tem o poder de perdoar, o poder de amar, o poder de curar, o poder de libertar. Portanto, hoje, sabendo disso, que você possa mudar
a sua visão, a sua concepção de humildade. E quando você ouvir na igreja, na missa, onde quer que seja, não é? Você ouvir que você precisa ser humilde, você sabe, ora, não é para eu ser tonto, não é para eu ser ingênuo, para eu ser bobo. É para eu estar atento à voz de Deus. Para eu colocar Deus no lugar certo como Deus. Esse Deus que ama e caminha comigo e que Ele tudo pode, por isso que nós rezamos, nós oramos junto a Deus. Abrimos o nosso coração a Deus, humilde, e os santos vão falar muito sobre isso, os santos da nossa igreja, sobre a humildade, e vão viver isso de maneira especial, vão viver isso, isto é, esta abertura a Deus, deixando que a graça de Deus possa acontecer na nossa vida e na nossa história, porque ser humilde também, não é você ser, eu disse, não é ser ingênuo, não é ser bobo, não é ser relaxado com as coisas, não é? Materialmente também. Não é ser alguém sujo. Às vezes fala assim, olha, aquela pessoa tá descalça, tá de calça rasgada, de camisa rasgada, tá suja, olha que humildade. Não, isso não é humildade, não, pera lá. Se ela é uma pessoa pobre ao extremo que precisa de ajuda, nós vamos ajudá-la. Isso é caridade, mas não que ela seja humilde. Ou uma pessoa que até materialmente vive muito bem, tem uma casa boa, um carro, um emprego, etc. Mas é uma pessoa suja. Você chega na casa dela, há uma sujeira espalhada pela casa, pratos, copos e não sei o que, tudo é sujo, não é a casa suja, todo desarrumado. Ele vai dizer, olha que pessoa humilde. Não, isso não é ser humilde não, meu caro. Isso não é ser humilde. Isso é ser sujo, é ser porco, né? Ser relaxado, não é ser humilde. Veja, você pode achar uma pessoa humilde, rica, que ganhou honestamente, não é? Aquilo que tem, trabalhando honestamente, não roubando nem sendo corrupto, mas honestamente. Pode ser humilde, aberta à graça de Deus, reconhecendo Deus no seu lugar. E você pode muitas vezes encontrar alguém que materialmente não tem nada, mas que é orgulhosa, que é soberba, que não é humilde, que não reconhece Deus no seu lugar, que não se reconhece no seu lugar, porque nós também, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender isso, a nos colocarmos no nosso lugar. Não que Deus obrigue isso de nós, claro que não, mas muitas vezes o ser humano quer ser mais do que Deus. E há algumas pessoas por aí, e algumas classes sociais, que querem ser mais do que Deus. E outras têm certeza que são deuses. Infelizmente, pessoas que não se colocam no lugar delas, não têm a humildade de se reconhecerem no seu lugar. E mais, de procurar ter um encontro com Deus e de procurar ser feliz no lugar em que está. Como é triste quando nós vemos pessoas que passam a vida inteira buscando estar no lugar dos outros. Ah, mas se eu fosse essa pessoa, aquela pessoa, se eu tivesse isso daquela pessoa, aquilo daquela pessoa, mas que coisa tonta! E a vida vai passando e a pessoa vai se perdendo. Meu irmão, minha irmã, seja feliz com aquilo que Deus lhe concedeu. Se é pouco ou muito, não interessa, seja feliz com o pouco que Deus lhe confiou. Quando nós ficamos buscando coisas a mais, materialmente, ou ser pessoas que não somos, nós nos perdemos, nós não somos então humildes o suficiente de nos reconhecermos, de nos colocarmos no nosso lugar, de naquele lugar que Deus nos colocou, nós sermos felizes. E se nós vamos crescer e vamos subir, louvado seja Deus, que bom! Mas faça isso diante de Deus, na presença de Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu ter a humildade de parar e de rezar. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É para eu melhorar realmente? Para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu trabalho, para o meu estudo? É isso que o Senhor quer realmente? Ter a humildade disso. Porque às vezes Deus nos fala, muitas vezes, nos mostra o caminho, que nem sempre é aquilo que nós queremos. Mas é o melhor. Deus não vai fazer algo mal para você, saiba disso. Deus ama.
muitas vezes, e eu sempre gosto de lembrar isso, né? Deus não nos tira nada. Não tira nada, tenha certeza. Mas Ele nos livra de muitas coisas e situações. Nos livra, hein? De muitas coisas, situações e pessoas que às vezes precisam ser arrancadas da nossa vida, ser extirpadas de nossa vida, que está atrapalhando você de estar com Deus, de estar atrapalhando talvez de que a bênção aconteça na sua vida, aquela cura, aquela libertação, aquela renovação de vida. Às vezes tem gente que está ali que é uma pedra de tropeço, ou uma situação que seja. Às vezes Deus lhe mostra o caminho, a direção, dá uma luz, mas nem sempre você, temos a humildade de dizer, Senhor, realmente o Senhor tinha razão. Realmente era isso. Eu me precipitei, fui uma besta, não é? E fui procurar caminhos que não eram os caminhos melhores. Se eu tivesse tido a humildade de rezar, de botar o joelho no chão, nós precisamos disso, né? Botar o joelho no chão, rezar com uma fé madura, confiante, para que Deus possa mostrar a direção para a gente. Isso é ter humildade, é ter essa fé. Vamos rezar hoje isso então. Pedir ao Senhor que abra o nosso coração, nos dê, ou melhor, aumente em nós o dom da humildade, de nos colocarmos no nosso lugar e de estarmos em comunhão com o nosso Deus que nos ama e que é o melhor para a gente. Ligue para a gente rezar juntos. 0 operadora 19 3871 9620. Você pode falar ao vivo com o padre, vai ser uma alegria acolher você. Você que está aí navegando pela internet, também pode mandar o seu e-mail para a gente, com o seu pedido de oração, madrugada@rs21.com.br. Também no Facebook, na internet, você curte lá a nossa página Madrugada de Bênçãos, manda a sua oração e também pelo WhatsApp, você também pode mandar o seu pedido de oração. Não atendemos as ligações pelo WhatsApp, tá bom? É só para você enviar o seu pedido de oração para a gente. Também ficar sócio pelo WhatsApp, você pode fazê-lo. Nosso telefone, né? Do WhatsApp, tá aí na tela, 0 operadora 19 99 675 5600. 0 operadora 19 99 675 5600 é o nosso WhatsApp para você também entrar em contato. São diversos caminhos, meios que temos para estarmos juntos até 1h da manhã aqui na Madrugada de Bênçãos pela rede Século XXI. Por falar nisso, já tem alguém para participar conosco ao vivo. Boa noite! Boa noite. Quem é que fala? É Sônia. De onde, Sônia? É Santo Antônio de Pádua, estado do Rio. Rio de Janeiro, muito bem. Seja bem... Sua bênção. Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda à nossa Madrugada de Bênçãos. Amém. E a senhora quer rezar por quem hoje, Sônia? É uma graça muito grande falar com o senhor, estar, né, do senhor poder entrar hoje em nossa casa. Amém, que bom. Nós ficamos felizes também, viu? Então, gostei muito hoje do ponto aí, ponto-chave, né, que é sobre a humildade, né? Sim, hoje então, sim. É uma coisa muito... É a base de todos os alicerces, né? Todas as virtudes, né, padre? Claro, claro. Quem adquire a humildade tem muita facilidade de adquirir tudo. É a base, o alicerce de todas, né? Sim, assim sim. como o orgulho também é a base de todos os vícios, né? Pronto. A humildade é a virtude, o orgulho é o vício, né? Exatamente. Achei muito que reze por nós para a gente praticar ter a graça de ter essa virtude, né? Da humildade. Claro. Etc. E eu queria pedir para o senhor orações que o senhor coloca nos pés de Nossa Senhora Aparecida, junto das mãos ensanguentadas de Jesus, umas intenções da minha família. Sim. Que nós estamos passando por uma prova muito grande no momento. Nós fomos assaltados, né? E nós somos pobres, o que nós temos é mesmo só para o nosso bem, assim, do dia a dia, né? Então, Sim. O pouquinho que a gente tem foi com sacrifício que conseguimos, né? Mas mesmo assim, foi tirado, né? Então, Deus nos tirou, bendito seja Deus. É triste, né? Porque quando a gente perde por algum outro problema, mas quando é roubo é mais triste, né? Triste, muito triste. Meu pai ficou quase que entrou em depressão,
né? Ficamos todos abalados e ainda não recuperamos ainda, né? Eu tenho muita fé, rezo muito, então rezo muito por ele, para toda a família, não cair em depressão, em desespero. Graças a Deus que estamos vivos, né? Que sim, graças a Deus. Então. Vamos rezar, sim, agradecendo e pedindo a Deus console, né? Sim, mamãe pediu também orações. Certo. Mas eu volto a falar com o senhor, 3 de setembro, aniversário, vão fazer 50 anos de casados. Olha que bênção! Então, somos 6 filhos. E vai ser uma graça muito grande. Mas aí, antes disso, eu entro em contato com o senhor pedindo renovar. Isso, daí dá uma bênção especial de casamento, né? Então, e também eu quero agradecer que eu liguei aí fazendo uma queixa que eu não tinha recebido a revista Brasil Cristão. Então, com muita alegria e satisfação, hoje ela chegou em minha casa. Olha, louvado seja Deus, né? Que bênção. Fiquei muito feliz. Que bom, que bom. Foi uma graça muito grande. Só eu fiz o pedido de da novena, que eu não recebi, é a novena e do texto das mãos ensanguentadas. Não foi possível mandar, né? Eu queria tanto receber. Mas fique na linha, então, agora depois que a senhora falar comigo, a senhora fica no telefone aí, que a atendente fala com a senhora, tá bom? Ah, sim. Daí ela vê o que aconteceu. Tá bom. Tá joia? Tá então vamos rezar, viu, Sônia? Deus abençoe. Sua bênção. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por participar conosco. A Sônia, do Rio de Janeiro, abençoe ela, toda a sua família. Que bom, né? A gente falar junto. E você também pode ligar para falar com a gente, né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Você aproveita para telefonar, para pedir oração, para falar ao vivo com o padre também. Vai ser uma grande alegria. Só não vai dormir, não. Fica com a gente aqui na Rede Século XXI. Intervalo bem rápido, a gente volta já. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.